Mateus 27, de 46 a 54, diz assim: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebida em vinagre, e colocada na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oremos mais uma vez. Santo Deus, te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor deu o seu Filho para morrer na cruz por nós, Senhor Deus. Nós te louvamos pelo teu grande amor, e que possamos, Senhor Deus, nessa noite, assim como esse centurião, ao ver todo esse ocorrido da morte de Jesus, poder dizer verdadeiramente: este é o Filho de Deus. No nome de quem nós oramos. Amém. A morte de Jesus, ela é muito conhecida. Tem alguém que nunca ouviu falar de como Jesus morreu? Talvez você já tenha, né? Visto na igreja, numa cantata, né? Sempre tem as encenações do Natal, ou mesmo o filme, né? O filme Jesus. Temos várias versões do filme Jesus. É um filme que eu não gosto muito, né? Eu não gosto do filme que o mocinho morre no final. Então, esse filme de Jesus eu não gosto, não é brincadeira, né? É um filme tem alguns filmes bastante interessantes, né? O mais conhecido que foi lançado algum tempo atrás, um filme dirigido pelo Mel Gibson, é um filme bastante forte, mas a grande verdade é que a morte de Jesus, ela é algo bastante forte. É interessante que hoje nós vamos ter a ceia do Senhor, irmãos, e na ceia, nessa cerimônia da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, 26, olha o que diz lá em 1 Coríntios 11, 26, que todas as vezes que nós comemos e bebemos, né, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia é um anúncio da morte de Jesus, né? Por que a morte de Jesus ela é tão importante? Por que a palavra de Deus nos fala que de todos os fatos que ocorreram na história do povo de Deus, desde quando Deus escolhe Abraão, desde quando Deus chama Abraão, e ele tem a história dos patriarcas, Moisés e os eventos que ocorreram, um dos poucos eventos, né, alguns eventos, Deus ele diz ao povo de Israel para guardar, como a Páscoa, como a festa do Purim, que é a festa lá do livro de Esther. Mas algo que deve ser lembrado com muito mais frequência é a morte de Jesus. Por que nós temos que ficar lembrando da morte de Jesus todas as vezes? Por que a palavra de Deus fala, né, que nós precisamos nos lembrar da morte de Jesus, né? E parece que algumas pessoas elas só reconhecem que Jesus ele é o Filho de Deus quando tem esse impacto de poder perceber Jesus na morte e a obra que ele fez na morte. Isso que aconteceu com o centurião, né? No versículo 54 a palavra de Deus diz que ele, quando ele vê tudo aquilo que aconteceu, ele reconhece e diz: verdadeiramente esse daí era o Filho de Deus. Talvez tarde demais por ele já ter crucificado, mas ele ainda assim ele reconhece que Jesus ele era o Filho de Deus. As mortes de pessoas costumam ser marcantes, né? Eu tenho certeza que se você já perdeu algum parente, né? Quantos aqui já perderam algum parente próximo, né? Tenho certeza que você se lembra da ocasião. Por quê? Porque isso marca, né? Marca coisas que, quando nós temos sentimentos, né? Essas coisas costumam marcar na nossa vida. Quando nós temos a morte de um parente, quando nós
temos uma perda que é muito próxima a nós, isso costuma marcar, tanto que podem se passar anos, décadas, e a gente ainda se lembra, olha, eu lembro que foi em tal data, tal mês, tal ano, eu lembro onde que eu estava, a roupa que eu estava, como foi que aconteceu, e parece que a gente pode contar em detalhes aquilo, não é verdade? Né? Já quando são outras coisas, um fato ocorrido, por mais feliz que seja ou por mais triste que seja, parece que a gente até esquece. Né? Às vezes, quem aqui lembra quando teve, sei lá, sua primeira bicicleta? Quem já teve bicicleta aqui? Levanta a mão. Quem se lembra quando foi a data que você ganhou sua primeira bicicleta? Ah, não lembro, pastor. Eu lembro que o dia tinha mais ou menos, né? Tem fatos que são felizes ou tristes que a gente se lembra mais ou menos, mas as mortes, elas marcam bastante, né? E muito mais a morte de Jesus Cristo. Muito mais deveria marcar em nós os detalhes da morte de Jesus. Mas por que nos lembrar da morte de Jesus? Não seria melhor a gente se lembrar da vida? A gente está falando de morte, puxa, a gente não gosta muito de falar de morte. Mas por que a Bíblia fala lá, então, em 1 Coríntios 11, que nós devemos anunciar a morte de Jesus? Que Jesus, ele morreu. E eu gostaria de ver com os irmãos 4 pontos que explicam por que nós devemos nos lembrar da morte de Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta nesse trecho de Mateus capítulo 27, que nós vamos ler alguns versículos. Temos alguns outros versículos também, mas vamos passar por esses versículos. Lá no versículo 46, diz o primeiro motivo por que nós devemos nos lembrar da morte de Jesus. Olha o que diz lá no versículo 46. Por volta da hora 9, isso é 3 horas da tarde, mais ou menos, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, o primeiro motivo que nós precisamos nos lembrar da morte de Jesus é porque os nossos pecados foram sepultados com Jesus. Quem aqui já foi no enterro? Você já foi no enterro? Já viu? Sabe o que é um sepultamento? Sabe o que é um sepulcro? Algo que a pessoa vai e fecha. Ou seja, os nossos pecados foram sepultados quando Jesus foi sepultado. Quando Jesus morreu. O meu e o seu pecado, os nossos erros, foram sepultados lá com Jesus, quando ele morreu. Lá por volta do ano 30, quando ele morreu. Como que eu sei, pastor? Olha o que diz a palavra de Deus, meus irmãos. Como que eu sei pelo versículo 46 que o meu pecado estava lá com Jesus? Olha o que a oração, o que Jesus ele fala quando ele está sendo morto. Ele está lá pregado na cruz. Jesus lá na cruz ele fala 7 frases. Uma delas é essa daqui que está gravada, que é: Deus meu, por que me desamparaste? Meu Deus, por que eu estou desamparado? Olha, meus irmãos, nós deveríamos perguntar, mas como é que pode isso? Como é que Jesus pode ter desamparado o seu filho? Tem algum pai aqui que desampara o seu filho quando o filho está machucado ou está em dor? Quando teu filho começa a chorar, o que você faz? Você para tudo. Se você não é um pai ou uma mãe desnaturada, você para tudo que você está fazendo. Essa voz eu conheço, esse choro é do meu filho, eu vou ver o que está acontecendo. E imagine Deus, o pai, vendo o seu filho sofrer na cruz, e Jesus falando para o pai: meu Deus, por que o Senhor me desamparou? E nós deveríamos perguntar, mas como pode Deus desamparar Jesus? Porque Deus, ele não desampara um justo. E Jesus, ele era um homem justo. Jesus, ele era um homem sem pecado. Jesus, ele é o maior exemplo que nós temos. Como que o homem que menos pecou, ou seja, ele nunca pecou, como foi o homem que nos ensinou tantas coisas, como que Deus pode ter desamparado ele naquele momento da cruz? Olha, meus irmãos, o único motivo pelo qual Deus viraria o seu rosto de Jesus na cruz, sabe por quê? Porque naquele momento sobre Jesus estava o meu pecado, estava o seu pecado, estava o pecado de todos nós. E tamanho número de pecados sobre Jesus naquela cruz do Calvário, o Pai não poderia olhar para Jesus naquele momento. Por
Por isso esse foi o único momento de Jesus onde ele estava carregando sobre si não o pecado dele, mas os nossos pecados estavam sobre ele. Lá em Isaías capítulo 53 diz que sobre ele estavam as nossas transgressões. Sobre ele carregou o nosso pecado. Meus irmãos, o nosso pecado estava sobre Jesus lá naquela cruz. Foi por isso que Jesus, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aí muitos podem dizer: puxa vida, Jesus, como Jesus vem falar isso? Será que Jesus estaria blasfemando de Deus na hora da sua morte? Isso é uma oração que se faz, pastor? Vamos abrir Salmo 22:1. Olha o que diz Salmo 22:1. Não sei se você conhece o Salmo 22:1, mas sabe o que diz o Salmo 22:1? Olha lá, está projetado ali, eu vou ler para você. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Ah, meus irmãos, Jesus, ele é um exemplo para nós, até mesmo no momento de dor, até mesmo no momento de sofrimento. Sabe aquele momento de dor, de sofrimento, que a gente quer bater a porta, se fechar, a gente quer sair xingando todo mundo, a gente quer mandar o outro catar coquinho, a gente não quer ver ninguém, a gente quer ficar sozinho. Às vezes a gente sai reclamando das coisas, a gente sai blasfemando contra Deus. Meus irmãos, até no momento de dor, de cruz, Jesus ele podia ter reclamado, falar: ô Deus, foi para isso que... ô Senhor, quebra essa para mim. Não, naqueles momentos de dor, Jesus ele estava louvando a Deus com um salmo. Naquele momento de sofrimento, Jesus não blasfemou, Jesus não reclamou, Jesus ele falou o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava reclamando que Deus tinha desamparado, mas Jesus estava louvando a Ele. Sabe por quê? Porque isso já era plano. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, foi para levar os nossos pecados, meus irmãos. O anjo, quando desde o nascimento de Jesus, o anjo Gabriel, quando ele anuncia a Jesus para Maria, ele diz assim: olha, esse menino, o nome dele vai ser Jesus. Jesus significa Deus salvas, é Yeshua, Deus, Shoah, salvação. Deus salva, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Meus irmãos, foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para julgar, Jesus veio para salvar. Jesus ainda não está aqui nessa noite para apontar o dedo para o seu pecado e falar: olha, você é pecador, você fez isso, você fez aquilo, por isso. Não. Jesus ele veio para nos salvar, meus irmãos. Jesus ele veio para falar assim: tá vendo esse teu pecado aí que você fez? Eu sei que você fez. Dá ele aqui para mim. Eu vou colocar nas minhas costas. Eu já levei ele na cruz do Calvário. Meus irmãos, foram sepultados com Jesus. Nós precisamos nos lembrar da morte de Jesus. Sabe por quê? Porque os nossos pecados eles foram sepultados com Jesus. E se tem uma coisa sobre a morte, sobre o sepultamento, é que não volta mais. Não volta mais atrás. Quem já perdeu um ente querido, quem já perdeu alguém, sabe disso, que a maior dor e a maior inconformidade não é a saudade, mas é você saber que nunca mais vai poder ver de novo. Você vai saber que não dá para voltar atrás, já foi sepultado, já colocou cimento lá naquele sepulcro, não vai mais tirar e a gente não vai poder mais ver aquilo lá. E meus irmãos, quando nós pensamos que o nosso pecado ele foi enterrado com Jesus, ele foi sepultado com Cristo, a nossa velha vida foi sepultada com Jesus, nós precisamos nos lembrar que não dá mais para voltar atrás na nossa vida de pecado. Nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós que fomos redimidos por Jesus Cristo na cruz do Calvário, não podemos mais voltar ao nosso pecado, à nossa velha vida, aquilo que nós fazíamos antes que desagradava a Deus, motivos pelos quais Jesus veio ao mundo para morrer por nós. Meus irmãos, nossos pecados foram enterrados com Jesus. Sobre ele estava o meu e o seu pecado. Por isso, naquele momento, ele se viu desamparado por Deus. E ele pôde recitar esse salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Os nossos pecados, devemos nos lembrar da morte de Jesus, porque os nossos pecados foram enterrados com Jesus. Em segundo lugar, devemos nos lembrar da morte de Jesus, porque através da morte de Jesus nós temos acesso a Deus. Olha o que diz lá no versículo 51, Mateus 27,
versículo 51. Diz assim: e eis que o véu do santuário se rasgou em dois de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam. Meus irmãos, diz a palavra de Deus que o véu do templo, o véu do santuário, se rasgou de alto a baixo. Pastor, o que é esse véu? Não estou entendendo nada, né? É o seguinte: no templo dos judeus existia uma parte que era menor. Dentro do grande templo, né, quando as pessoas entravam, existia uma parte menor, que era o tabernáculo, que ele tinha algumas coisas lá dentro. Era uma casinha. Imagina que você entra num lugar, né, você passa um muro, né, aquilo é o templo, você entra naquele templo, e você vê uma casinha lá no meio. Essa casinha era o tabernáculo. Lá dentro daquele tabernáculo, ele era dividido em duas partes. Uma parte que era chamada de santo lugar, onde ficava um candelabro, tipo um candelabro, um lampião com 7 velas, né, que é chamado de candelabro. Tinha também uma mesa de pães, né, onde eram sempre colocados pães, né, como uma oferta de manjares a Deus. E tinha também um altar de incenso, né, onde se acendiam incensos a Deus. Então tudo isso tem um significado, né, da vida espiritual, sendo que o pão é a palavra, o incenso são as orações, né, as chamas é o Espírito Santo que deve queimar em nossos corações. Mas entre aquele lugar que tinha esses 3 elementos, tinha uma divisão de outra coisa atrás, e o que dividia era esse véu, que não era um véu, era uma cortina de tapete. Era uma cortina, não sei quantos já viram um tapete trançado, que eles colocam como cortina, né? São aquelas cortinas grossas, né? Não é um véuzinho fino, como aquela cortininha de filózinho, né, que a gente encontra em alguns lugares. Não, como se fosse uma cortina de tapete bem grossa, e era bem grossa para que ninguém pudesse ver do outro lado, ninguém pudesse passar do outro lado, porque atrás daquela cortina é onde ficava a Arca da Aliança. Sabe aquela arca que foi feita lá no templo de Moisés, que tem os querubins, os 2 querubins, né? Aquela arca, onde dentro da arca se tinha os 10 mandamentos, se tinha um pouco do maná também guardado. Então dentro daquela arca, naquela arca era um lugar que era chamado o Santo dos Santos, que é onde estava a presença de Deus, o símbolo da presença de Deus. E dentro daquele lugar, só uma pessoa entrava uma vez por ano, que era o sumo sacerdote. Lá no dia do perdão, né? Todo o dia do perdão, que é chamado Yom Kippur, até hoje os judeus têm esse feriado, né? Mas naquele dia o sacerdote, ele entrava lá dentro, fazia expiação pelo povo, né? E ele saía, orava, fazia as orações pelo povo, e aí ele saía. Só ele podia entrar, né? Todo o outro que entrasse, ele seria morto. Ninguém podia entrar. Então tinha naquele santo lugar, onde os sacerdotes poderiam entrar lá, mas lá dentro, onde tinha o símbolo da presença de Deus, ninguém podia entrar, só um podia entrar. E tinha essa cortina grossa que separava, que fazia essa separação. E meus irmãos, diz a palavra de Deus que no momento em que Jesus morreu, esse véu, ele se foi rasgado de alto a baixo. Não sei aqui quantos já conseguem rasgar. Isso não dá para você fazer com mãos humanas. Você rasgar um tapete grosso desse. Tem alguns trapos, né, que a gente consegue, né? A gente pega, né, dá uma rasgada, né? Ou não sei quem. Homem acontece muito, já aconteceu 2 vezes comigo isso. Tem essas camisas sociais finas, aí você passa no trinco da porta, você vai e a camisa fica, né? Você ouve, né? Aí, puxa vida, né? Essa camisa é muito fina, aí você precisa comprar uma camisa mais grossa para isso não acontecer de novo. Mas essas camisas finas são fáceis de rasgar, mas um tapete como esse, não dá para ninguém rasgar. Muito mais de alto a baixo, porque ele era alto, era um lugar alto. O santuário, ele era alto. Ele era muito alto, ninguém conseguiria subir lá em cima para rasgar. Mas ele ser rasgado de alto a baixo mostra que foi da vontade de Deus, foi de lá dos céus que esse véu foi rasgado. E meus irmãos, isso simboliza alguma coisa muito importante para nós. Não quer dizer que o acesso para Deus agora está livre. Fala, opa, agora a gente pode ir até Deus. Muitas pessoas falam, pastor, agora beleza, agora a gente pode chegar. Não.
O que mostra isso é que assim como o corpo de Jesus foi partido por nós, o véu também foi partido, o que mostra que Jesus é aquele véu. Aquele véu é símbolo de Jesus. Assim como Jesus ele morreu, o seu corpo foi partido por nós. Lembra da ceia do Senhor? Que o apóstolo Paulo diz que nós partimos do pão. E esse partir é quebrar o pão mesmo, partir, dividir ele. Da mesma forma esse véu foi rasgado, ou seja, mostra para nós que Jesus é ele esse véu. E é esse véu que faz a separação entre o homem e Deus. É através de Jesus que nós temos. O homem não tem, não é porque Jesus morreu que qualquer um pode chegar até Deus. Não! É através de Jesus que nós temos acesso a Deus. Ele é esse véu. Ele é esse véu que, por mais que ele tenha sido rasgado, o que mostra que agora facilitou um pouco o nosso negócio. Antes ficava complicado a gente chegar até Deus. Mas através de Jesus Cristo nós temos acesso a Deus. E a palavra de Deus nos ensina no livro de Atos que não existe nenhum outro homem que é o mediador. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Somente o nome de Jesus Cristo. Somente nele é a salvação. Somente através dele. E meus irmãos, através de Jesus, nós temos acesso a Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus que Jesus ele é o nosso sumo sacerdote. Assim como o povo de Israel tinha um sumo sacerdote que entrava lá na presença do Pai Todo-Poderoso, Jesus também, ele é aquele sumo sacerdote que entra na presença do Todo-Poderoso e intercede por nós. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus que Jesus ele intercede por nós. Meus irmãos, lembrar-se da morte de Jesus é lembrar que nós temos acesso a Deus através de Jesus. Nós temos acesso a Deus por causa do sacrifício de Jesus. Se não fosse por causa da morte de Jesus, nós não teríamos acesso livre a Deus. Se quiséssemos chegar até Deus, precisaríamos do perdão dos nossos pecados. E para ter o perdão dos nossos pecados, precisaríamos fazer tudo aquilo que diz na lei, de fazer o sacrifício, de estar lá, mas através de Jesus Cristo. Todos nós temos acesso a esse Deus maravilhoso. Lembrar-se da morte de Jesus é se lembrar que nós temos acesso a Deus. E meus irmãos, isso muda todo o cenário na nossa vida. Saber que eu tenho acesso ao Deus Todo-Poderoso. Saber que nós podemos louvá-lo sem pedir permissão para ninguém. Saber que eu posso fazer uma oração sem precisar pedir para o pastor, sem precisar pedir para outro sacerdote, para padre, para pai de santo, para quem quer que seja, para monge. Não, eu posso chegar direto a Deus, eu posso orar: Senhor, em nome de Jesus, eu chego diante do Senhor. Porque nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Como é bom poder saber isso, meus irmãos. Se nós soubéssemos isso, o significado disso. Por isso precisamos nos lembrar da morte de Jesus. Em terceiro lugar, precisamos nos lembrar da morte de Jesus, porque nós já ressuscitamos. Repita comigo: eu já ressuscitei. Eu já ressuscitei. Pastor Rodrigo está ficando louco. Pastor, eu nem morri, pastor. Como é que eu vou ressuscitar? Você está doido, pastor? Como que eu já ressuscitei, sendo que eu nem morri ainda? Olha, vamos ver o versículos 52 e 53. Olha lá, Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53, dizem assim. Vou ler a partir do 51, tá? Diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha o que aconteceu quando Jesus morreu, meus irmãos. Muitos que tinham morrido naquele tempo, muitos homens e mulheres que acreditavam em Jesus, que tinham morrido naquele tempo, diz a palavra de Deus que eles ressuscitaram. Depois que Jesus ressuscitou no domingo, eles também ressuscitaram. Homens e mulheres que estavam mortos, que tinham sido sepultados, aqueles que o pessoal tinha chorado e falado: esse daí morreu, não vai voltar mais. Esses que tinham morrido, alguns deles ressuscitaram e apareceram
lá, professor, não foi só Jesus que ressuscitou, não. Jesus, ele ressuscitou outras pessoas também, para mostrar, sabe o que, meus irmãos? Que assim como ele ressuscitou, ele tem, na sua ressurreição, muitos foram ressuscitados também. E isso nos dá confiança para saber que nós, pela fé, já fomos ressuscitados com ele. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz isso. Olha lá em Efésios capítulo 2, versículos 4 a 6. Efésios 2, 4 a 6 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nós já fomos ressuscitados. Você fala, pastor, peraí, pastor, mas eu nem morri ainda, pastor, como é que eu vou ressuscitar? Olha, uma coisa é o nosso momento aqui na terra, outra coisa é como Deus ele olha para a gente, para mim e para você. Sabe como Deus ele olha para mim e para você? Como alguém que já morreu, alguém que já... Se você recebeu a Jesus, isso é. Se você já recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, Deus ele olha para você como alguém que já morreu. Lembra? Porque fosse sepultados juntamente com Cristo. E que você já ressuscitou com Cristo. Deus ele vê em você uma nova criatura. Quando Deus ele olha para você, ele vê um novo homem, uma nova mulher. Ele não vê mais aquele antigo homem, aquela antiga mulher que fazia as coisas erradas. Não, ele olha uma outra pessoa. Para Deus, a sua antiga natureza é passado. Nós somos nova criatura. O que nos leva à seguinte pergunta: por que viver ainda como velha criatura? Por que viver ainda a nossa vida antiga? Olha o que diz lá em Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Olha lá. Se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Veja, meus irmãos, vocês já morreram, olha, vocês já ressuscitaram. Para Deus, quando Deus olha para você, já vê que você já morreu e você já ressuscitou. Deus ele já vê você como uma nova criatura. Por isso a importância, meus irmãos, do batismo. Porque o batismo ele é símbolo disso. O batismo ele simboliza que quando nós descemos a água, que nós morremos para o pecado. E quando nós levantamos pela fé, nós dizemos ao mundo que eu estou vivo para Deus. Isso é importante porque pelo batismo nós proferimos, é a nossa profissão de fé. Nós dizemos a todo mundo, olha, eu já fui sepultado e já ressuscitei. Por isso que o batismo ele é esse símbolo. E ele é muito importante, esse primeiro passo na vida cristã. Nós já ressuscitamos com Cristo. Por que viver ainda como velha criatura? Imagina você que você tem uma bicicleta. Quantos aqui tem bicicleta? Andam de bicicleta? Imagina que você tem uma bicicleta. Você anda muito dessa bicicleta. Você gosta muito dessa bicicleta. Olha, você vai para tudo quanto é lugar. Você vai em São Paulo, tem aquelas... Já viu aquela ciclovia? O prefeito de São Paulo resolveu pintar de vermelho a cidade inteira. Onde está vermelho, você pode andar, que é a ciclovia. Você pode andar. E você adora andar de ciclovia. É uma maravilha. Você pega a sua bicicleta, vai lá, sua magrela, anda naquela bicicleta, anda, é uma maravilha. Até que chega um dia, seu pai, sua mãe chega para você: parabéns, meu filho, você vai ganhar um carro 0 km. Aí você fala, que bênção. Não vou precisar ficar pedalando. Sabe o que você faz? Você pega o carro, a camarada pega o carro, sabe onde que vai andar? Na ciclovia. Lá na faixa vermelha. Aí você fala, peraí, pastor. Não é para andar na ciclovia o camarada que anda de carro. Eu sei que ele, pastor, mas sabe o que é? Eu gosto tanto, eu sempre fazia aquele caminho, e aí de carro eu vou ter que dar a volta pelo quarteirão, porque não tem a faixa vermelha, eu gosto de andar naquela faixa. Peraí, mas você não tem mais a bicicleta. Agora você anda de carro. Você não tem mais a bicicleta, agora você anda de carro. Você não vai andar pela ciclovia, você vai andar por onde o carro anda. Meus irmãos, da mesma maneira
Tem muitas pessoas que são crentes e ainda estão andando na faixa onde não deveriam andar, pelo caminho onde não deveriam andar, pelo caminho onde anda a velha criatura, quando você estava lá ainda de bicicleta. Mas Deus, Ele já te deu uma nova vida. Deus, Ele tem um novo caminho para você. Deus, Ele tem um novo caminho para nós. Nós que já fomos ressuscitados com Jesus, não podemos voltar àquela velha vida, aquele velho estilo de vida, aquela velha agenda, aquelas coisas que a gente fazia. Por isso que o apóstolo Paulo fala: olha, aquele que mentia, não minta mais. Tem um novo caminho para você. Aquele que adulterava, não adultere mais. Tem um novo caminho para você. Aquele que roubava, aquele que furtava, não furte mais. Tem um novo caminho para você. Meus irmãos, nós precisamos crer que Jesus, Ele tem um novo caminho. Jesus, Ele tem um novo caminho para mim e para você. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Romanos capítulo 6, versículos 11 diz: considerai-vos, pois, mortos ao pecado e vivos para Deus. Nós já ressuscitamos, nós já temos uma nova vida. Por isso que precisamos nos lembrar da morte de Jesus. E por fim, o quarto motivo pelo qual nós devemos nos lembrar da morte de Jesus: que assim como Jesus deu a sua vida por nós, nós devemos dar as nossas vidas por Ele. Assim como Cristo deu sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida por Ele. Você pode perguntar: como assim, pastor? Eu tenho que morrer na cruz também? Não, eu não falei. Jesus nos deu, Ele morreu por nós. Nós devemos dar a nossa vida. Nós precisamos viver por Ele, porque assim como Cristo morreu por nós, nós precisamos viver para Ele. Viver é vida. Não é? Quando eu falo dar a vida para Jesus, não quer dizer que eu vou morrer. Não. Eu vou dar a minha vida para Ele. Eu vou dar o meu fôlego, a minha força, os meus bens, o meu ser, todas as minhas forças. Por isso que o maior mandamento é que nós devemos amar ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Isso é viver para Deus. João capítulo 12, versículos 24 e 25, eu gostaria de encerrar com esse texto. A palavra de Deus diz assim, João capítulo 12, versículos 24 e 25. Jesus, Ele nos ensina: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Meus irmãos, a semente, eu tenho aprendido isso eu tenho uma horta, eu resolvi um tempo para cá fazer uma horta lá em casa. Está bonita a horta, um dia eu vou tirar uma foto e mostrar para os irmãos. Mas uma coisa que eu aprendi é que quando eu planto, parece que eu estou matando a semente. Como que a gente sepulta uma pessoa? O que você faz? Depois que ela morre, o que você faz? Está lá, o que você faz ela? Põe aonde? Em terra, embaixo da terra. Se você quer plantar, onde você põe a semente? Embaixo da terra. Aí você fala: coitada dessa semente. Ele não vai sair dali nunca. Às vezes ele fala: tem que colocar 3 centímetros embaixo da terra. Eu vou lá, ponho e falo: coitado, não vai sair daí nunca. Meus irmãos, coisa maravilhosa de Deus. Passa aí 4 dias, uma semana, quando você vê, já tem um brotinho saindo. Eu plantei uma sementinha de melão. E eles falam: melão, para você plantar, você tem que deixar ele bem seco. Pus ele no sol, ficou já amarelado, seco, que você pegava, deixava cair no azulejo, ele fazia barulho, de tão já seco que estava. Eu falei: daí não vai sair nada. Meus irmãos, que maravilha, já saiu o brotinho lá. Aí vou trazer um melão para os irmãos comerem ainda. Meus irmãos, que maravilha é isso. E Jesus, meus irmãos, Ele nos ensina que da mesma maneira que a semente, para que ela possa germinar, ela precisa primeiro morrer. Assim somos nós. Nós nunca vamos dar fruto, os frutos de Deus, se nós não entendemos, precisamos morrer para a nossa velha natureza. Enquanto a gente ainda quiser ficar vivendo aquele velho caminho, vivendo aquele velho homem, aquela velha mulher, nós não vamos
Nós vamos perder essa vida. Olha o que Jesus ele fala: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que Jesus ele tem uma nova vida. E é essa nova vida que nós temos que buscar. E assim como Jesus ele deu a sua vida por nós, nós devemos nos lembrar sempre que nós precisamos viver para Cristo. Viver essa nova vida em Cristo Jesus. Foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que eu e você fomos criados. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Que nós sempre possamos nos lembrar da importância da morte de Jesus. Que os nossos pecados foram enterrados com Jesus. Que nós temos acesso a Deus. Que nós já ressuscitamos com Cristo. E de que nós, assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida por Ele, pelo seu reino, para o seu louvor e para a sua glória.